Então, nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. Vamos apacentar os nossos corações, as nossas mentes, né? Que tem dia que a gente está meio agitado, né? Então vamos acalmar, serenar os ânimos, esquecer os problemas só um pouquinho. Quando chegarmos lá fora, eles estão todos lá nos esperando. Tá? Vamos então elevar os nossos pensamentos e assim exercitarmos os nossos melhores sentimentos para que a gente possa favorecer um ambiente propício aos nossos irmãos da espiritualidade. E assim, todos juntos, possamos desfrutar de minutos de paz, de luz, de muita bênção e de muito aprendizado. A gente lembra sempre que desliguem o celular para que não nos incomode naquelas horas mais impróprias. E assim, então, nos preparemos para o grande banquete que Jesus reservou para todos nós, que Bezerra preparou com tanto carinho para nos receber. E assim recebemos na nossa casa, mais uma vez, e com muito prazer, o nosso irmão Emerson, que é um trabalhador do Centro Espírita Humildade e Amor, e que hoje se faz acompanhar da sua mãe, o que nos dá muito prazer. Desde já ficamos gratos pelo carinho, por atender ao nosso convite e tê-los aqui. É sempre muito bom. Com certeza vai ser uma noite de muito aprendizado. Nós vamos iniciar com a mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, de Carlos de Barcelli, pelo nosso irmão José. E tem como título Sinceridade e Vida. Procura ser sincero em tudo quanto faças. Não te iludas. Quem engana a si mesmo comete o pior dos equívocos. O homem sem personalidade é um homem sem convicção. Se não acreditares em ti, tudo que nascer de tuas mãos será mentira. A coerência é a mensagem mais importante da fé. Corrige-te em tuas pequeninas omissões, no que se refere à verdade. Quem se faz concessões indevidas, deforma o caráter. Não queiras viver acima de tuas possibilidades. Nivela o teu discurso à tua vida, e a tua vida será na prática o que pretendes na teoria. Que assim seja. E agora vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Agraciados por esse convite salutar do bem, aqui nos encontramos nesse ponto de luz, sendo beneficiados pela espiritualidade benfeitora e amiga. E através do Mestre Jesus, a mensagem crística se faz presente às nossas consciências. E esse banquete de luz nos propicia grandes apontamentos positivos, pois eles nos direcionam à verdade, ao caminho e à vida. Obrigada, Pai, por nos permitir a nossa filiação divina em planeta Terra, de estarmos de mãos dadas contigo, trilhando a senda do aprendizado.
Que esses eflúvios de luz envolvam todos os nossos irmãos em humanidade e grande família universal. E que essas vibrações fraternas sejam endereçadas aos nossos irmãos da Turquia. Que a força e a coragem seja com todos e com aqueles que retornaram à pátria-mãe no dia de hoje. Que o equilíbrio e o bom ânimo não nos falte, pois temos a certeza, como diz o nosso querido vovô Bezerra, as mãos de Jesus estão sobre as nossas em todos os momentos. Ficamos felizes por mais uma vez do nosso companheiro Emerson ter aceitado o nosso convite, para que juntos nesse processo de nutrição espiritual, que possamos agradecer ao Pai a senda do aprendizado. Sendo assim, felizes, damos início a mais uma noite de luz, recebendo o abraço paternal do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, o nosso querido vovô Bezerra, dizendo simplesmente graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Sempre uma alegria estar aqui na Casa do Caminho, onde eu sou recebido com tanto carinho, consideração. Saiba que meu coração está aqui com vocês também, né? O tema de hoje que a gente vai conversar é sobre transição planetária, né? Um tema que eu conversei com a Regina, a gente trabalhar, que é um tema que tem chamado muita atenção, despertado muito interesse pelas pessoas, principalmente depois da pandemia, né? Porque quando a pandemia do Covid-19 veio, vários espíritos começaram a falar, olha, mas isso está dentro da transição planetária. Só que de forma um pouco, né, descabida, sem conferir, sem estudar, sem avaliar realmente o tema. Então hoje a gente vai bater um papo, reunião pública, né, estudo, né, então eu vou tentar deixar de uma forma mais clara, mais sintetizada, mas a gente vai tentar entender um pouquinho o que é transição planetária na visão do espiritismo, né, e como a gente está participando ou não desse fenômeno e como a gente pode contribuir, tá bom? Eu separei primeiro, é o hábito, viu? Eu não uso caneta. Eu separei hoje para o nosso estudo 3 obras básicas que trabalham o tema da transição planetária, né? Primeiro é o Livro dos Espíritos, né? Eu falo isso, as pessoas se surpreendem, mas Kardec explica a questão da evolução dos mundos, das transmigrações, das modificações dos seres e das mudanças evolutivas, principalmente no Livro dos Espíritos, né? Na Gênesis ele vai discutir de uma forma um pouco mais teórica a mudança. O segundo é Os Exilados de Capela. Alguém já leu? Que as pessoas não sabem, mas tem a ver com transição planetária, porque ele envolve, na realidade, transmigrações, e toda transmigração tem a ver com uma mudança planetária de ambos os planetas, né? E, por fim, o livro mais famoso do Divaldo Franco, Transição Planetária. Eu confesso para vocês que eu tenho uma paixão pelo Divaldo, assim, os meus últimos estudos, quase todos, têm sido ou sobre a Joana de Ângeles ou sobre o Manuel Filomeno de Miranda, porque eu acho que tudo que a gente vê na codificação espírita aprofundado de uma forma muito grande, a gente encontra nas obras do Divaldo, e Transição Planetária não é um livro diferente. Para a gente começar a conversar sobre transição planetária, eu tenho que fazer uma pergunta inicial. E aí, gente, o mundo evolui? O mundo como planeta, como matéria, né? Ou tudo fica igual? Eu falo isso porque, por exemplo, a gente passa assim do lado de uma pedra, uma montanha, uma rocha, né? E a gente olha para ela como se ela estivesse ali parada, sem evoluir esse tempo todo. Mas vocês sabiam que os minerais estão evoluindo? Até na geologia, eles já descobriram que as rochas estão mudando, estão evoluindo, né? Tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos, em que o André Luiz chama atenção para isso, né? A gente evolui no reino não só animal, mas também evolui no reino vegetal e no reino mineral. Os minérios estão evoluindo. Se você olhar as formas dos cristais que compõem as nossas pedras hoje, é bem diferente das formas dos cristais que compunham as pedras anos atrás, né? Então, o nosso planeta mesmo, aqui eu trouxe uma evolução da Terra de 47 milhões de anos atrás até aqui, né, onde a gente teve a formação dos continentes, teve várias fases, né, a Pângea e tudo mais, para chamar a atenção de que a matéria também evolui. E a gente percebe isso. Vocês já olharam os jovens de hoje em dia, né? Você olha para um menino de 14 anos, parece que é um rapaz de 20, não é isso? Tem quase 1,80 m, né? O formato do corpo dele é diferente, né? As meninas também, né? Se você olhar as mulheres, as meninas hoje em dia já têm um corpo totalmente diferente do tia. Do ponto de vista orgânico, tanto o nosso
planeta, enquanto matéria, quanto os nossos seres, estão em completa evolução. Não passou. Não saímos da evolução lá do dinossauro até o homem e acabou, não. O nosso corpo físico está em evolução. Tanto que hoje, não sei se também percebem, né? Os mais jovens já começam a ter um pouco de aversão de comer carne, né? Os mais pequenininhos já não querem comer carne, não querem mais comer esse tipo de alimento. A tendência é o corpo humano ir evoluindo e a gente cada vez mais ficar diferente conforme a gente for reencarnando. Então, o nosso planeta está em evolução, a matéria está em evolução e também os corpos. Porque a lei do progresso atinge a tudo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Uma das leis de Deus, uma das leis divinas é a lei do progresso. Nada fica estagnado para sempre. Nada fica sem evoluir. Está tudo em constante modificação. Então, o nosso planeta está em transformação completa. Os nossos seres físicos estão em transformação completa. O nosso corpo humano está o tempo todo em transformação completa. Então, quando a gente pensa em transição planetária, que às vezes é um fetiche entre alguns espíritas, porque eles falam, a gente está agora em transição planetária. Não, a gente está sempre em transição planetária. Porque se a gente pensar em termos de evolução, o tempo todo o nosso planeta está evoluindo, o tempo todo o nosso corpo está evoluindo, o tempo todo nós estamos evoluindo, não estamos? Nós somos iguais a quem nós éramos há 10 anos atrás? Não. Daqui 10 anos nós vamos estar igual a hoje? Também não. Mesmo aquela pessoa que está andando mais devagar, né, que você olha assim que parece que não mudou tanto, alguma coisa ela mudou, porque a lei da evolução é inevitável e o espírito vai sempre progredir. Então, se os mundos estão sempre evoluindo, eu pergunto para vocês se isso é uma evolução sozinha, se é uma evolução natural, se as coisas evoluem por si só, ou se tem alguém por trás desses fenômenos. O que vocês acham? Estão acompanhando a pergunta? Os nossos cristais estão evoluindo porque estão evoluindo, nosso corpo está evoluindo porque está evoluindo, o nosso planeta está evoluindo porque está evoluindo, ou tem algumas pessoas que estão movimentando o processo, gente? A cola está no quadro, hein? Vocês têm que ser alunos mais atenciosos, né? É engraçado que uma das coisas mais interessantes no Livro dos Espíritos é que os espíritos falam para Kardec, o nada não existe, não é isso, gente? O acaso também não existe, não é isso? Aonde a gente olha e vê que não tem nada, tem alguma coisa. Então a gente olha para o vácuo no universo, né, entre os planetas e pensa, não tem nada, né? É só aquele breu preto entre um planeta e outro. Não, ali está cheio de fluido cósmico, não é isso? E a gente olha para as coisas e pensa, as coisas simplesmente acontecem. Não, as coisas não simplesmente acontecem. As coisas sempre vão ser resultado de uma ação. Para toda consequência, ou melhor, para toda causa, vai sempre produzir uma consequência. E toda consequência vai ser sempre produção de uma causa. Se os nossos corpos, dos nossos animais, dos nossos minerais, dos nossos vegetais estão evoluindo, se o nosso planeta como matéria está evoluindo, como a gente viu a Pangeia, a formação dos planetas e tudo mais, alguém está orientando esse processo, porque as coisas não acontecem do nada. O Livro dos Espíritos está provando isso, né? A gente teve uma forte temporal aí essa semana, não é isso? Várias chuvas, né? Choveu por acaso, gente? Né? As nuvens se formaram e choveram, tá? Mas como é que as nuvens se formaram e choveram? Né? Tá lá no Livro dos Espíritos. Tem espíritos que são responsáveis pelos fenômenos da natureza. Né? O tempo todo nós temos a matéria sofrendo evolução sob o influxo de vários espíritos. E esse cara aqui, qual é o nome dele mesmo, hein? Jesus. Engraçado, né? O Antônio deu uma sigla muito interessante para ele. Eu tenho um amigo que é palestrante que ele não chama mais de Jesus, ele chama de JC. Que ele diz que JC fica mais íntimo. Então ele chega assim e sempre pergunta, e aí, anda conversando com o JC? Né? Eu pergunto a vocês, vocês andam conversando com o JC? Isso aí. O JC aqui, ó, ele é o nosso governador espiritual. Muito bacana, né? O Emmanuel tem um livro, A Caminho da Luz, em que ele traz uma parte da psicografia dele, que ele explica que Jesus foi o Espírito perfeito designado para a evolução da Terra. Então, a primeira grande intervenção dele foi no momento da formação da Terra. Quem reuniu os elementos básicos para ter a formação material do planeta Terra foi Jesus. Porque Deus é o comandante de tudo, não é isso? Mas ele, como presidente da empresa, não pode fazer tudo e está em tudo o tempo todo trabalhando, né? Então, os espíritos perfeitos ajudam Deus, e está lá no Livro dos Espíritos, a cumprir as leis gerais do universo.
né, a fazer o que André Luiz chama de cocriação em plano superior. Olha que bonito, a criação de planetas, né? Como diria aquela música, um dia todos nós seremos anjos, né? E um dia a gente vai ficar responsável também por isso, por gerir todas as ovelhinhas de algum planeta, por cuidar da evolução de outros mundos. Já pensaram que missão bonita? Um dia a gente vai fazer isso? Vai demorar, né, gente? Ó, um tempinho, né? Mas um dia a gente vai evoluir e vai chegar lá. E esse cara já chegou, né? O JC, né? E o JC, que é o nosso grande governador espiritual, no primeiro momento cuidou da formação da Terra, no segundo momento ele veio pessoalmente cuidar da formação moral da Terra. Que bonito, né? Encarnou para ensinar a gente como evoluir, para ensinar o seu evangelho de amor, para ensinar com o próprio exemplo, não é isso? Dando o seu próprio corpo, como a gente vai enfrentar as nossas provas, nossas dificuldades, e vamos encontrar também a nossa regeneração e a nossa alegria. E ele continuou no nosso processo de evolução do nosso planeta, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec vai dizer que os planetas são classificados em vários tipos, né? Mundos primitivos, onde predomina ainda o instinto, onde o espírito está no seu início encarnatório. Mundo de provas e expiações, como é o nosso mundo, onde predomina não mais o instinto, mas a razão, mas ainda com desequilíbrio moral. E mundos de regeneração, que são mundos em que o mal e o bem começam a se equilibrar, que na realidade a gente começa a fazer o caminho de volta, do caminho do erro para o caminho do acerto. São vários tipos de mundos, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que os nossos mundos vão sempre evoluir sob o comando de alguém. Às vezes a gente não tem essa percepção. A gente liga o noticiário e vê tanta tristeza, não é isso? Filhos matando os pais, pais matando os filhos, violência, guerra, fome. Eu costumo falar para um materialista, ver o jornal de manhã deve ser motivo de desânimo, né? Porque ele olha e parece que o mundo não tem solução. E o mundo tem solução, gente? Sim. Essas coisas estão acontecendo alheias à vontade de Deus? Não, né? Nós, como espíritos, sabemos que o nosso processo evolutivo está sendo comandado, está sendo guiado e está sendo acompanhado. Então, os mundos vão estar sempre evoluindo, sempre sob o comando de Deus lá no barco, não é isso? Dos bons espíritos que cumprem a sua vontade, de toda essa espiritualidade superior que está aqui para ajudar a gente. Então, os planetas vão evoluir num processo que vai sendo construído. Evoluir é fácil, gente? Não, né? Evoluir é muito difícil, né? Para evoluir, né, a gente tem que passar exatamente como essa figurinha aqui na imagem, não é isso? Enfrentar um problema a cada dia, levantar uma montanha a cada dia. Aquele não é a gente com os nossos problemas? Com as nossas dificuldades? Acho que está todo mundo desencarnado, meu irmão. Vamos lá, gente, ânimo. É ou não é? Gente tem problema? Muito, né? Bastante. E esses problemas são feitos por quê? Por que a gente tem tanto problema na nossa vida? Por que tanta dificuldade, gente? Por que a gente não encarna e tem uma vida tranquila? Igual o comercial da Doriana. Todo mundo feliz, sorrindo no café da manhã. Por que não? Para poder evoluir, para poder aprender, né? O processo de evolução dos mundos, olha que interessante, é um processo de evolução material, mas um processo também de evolução espiritual, né? Nenhum mundo evolui só materialmente ou fisicamente, né? Essa semana a gente teve uma série de terremotos, né? Que a gente conta lá no Livro dos Espíritos também a resposta, né? Que essa acomodação física que a Terra envolve tem a ver com o processo evolutivo. A gente vai ver daqui a pouco, né? O tsunami mudou o tempo no planeta Terra. Vocês sabiam disso? A Terra passou a ter menos, acho que era 1/1000 de segundo. A gente teve um número, uma fração do nosso dia que diminuiu quando teve o tsunami. Olha que interessante. Essas reacomodações das placas, essas transformações materiais todas que acontecem, hoje pequenas, mas que já foram maiores, né? Já tiveram cometas no planeta Terra que entraram no nosso planeta e mataram vidas, não é isso? Os dinossauros não morreram naquela grande cometa que teve? Essas acomodações materiais, né, elas surgem em razão de uma lei que está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei da destruição. Vocês conhecem ela? Que é bem interessante que Kardec vai explicar que a lei da destruição nunca é destruição, porque energia não se destrói. Energia o que, gente? Transforma, né?
Então, essas alterações físicas, essas acomodações físicas, são sempre processos de transformação material que o planeta Terra precisa passar. Mas na nossa vida, também nós vamos vivenciar situações. Porque nenhum planeta vai evoluir de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração só vindo um tsunami, só vindo um evento físico. A gente vai precisar vivenciar as nossas próprias provas, a gente vai ter que vivenciar as nossas próprias dificuldades, a gente vai vivenciar os nossos próprios problemas. Então, ouso dizer que assim como o planeta está em transição planetária, a gente também está em transição espiritual. Não é isso? A vida toda. É que a gente não observa. Que a gente vem na nossa vida, está tudo muito calmo, muito tranquilo, de repente vem uma dificuldade, um problema. Ele aparece para fazer o quê? Ajudar a me mudar, a me transformar, a eu evoluir. Ele vem querendo fazer uma transição do antes para o depois. Por isso que a gente nunca deve recusar os problemas que a vida aparece. É difícil aceitar isso, né? Mas entender que tudo isso está dentro de um processo que é maior do que a gente. Se eu estou na Terra e a Terra está passando por uma transição, o que significa também, gente? Que eu estou vivenciando essa transição. Que a vida vai me convocar a participar desse processo. Que a vida vai me chamar também para isso. Porque se ela achasse que eu não ia participar, eu já tinha desencarnado. Vamos pensar na pandemia? Quantos irmãos desencarnaram e quantos ficaram? Vamos pensar nos grandes desastres, nos tsunamis, né? Estava vendo hoje no noticiário de manhã, né? No terremoto que a gente enfrentou aí na Europa, morreu uma família toda, né? E a criança que acabou de nascer, ou seja, que estava mais vulnerável, né? Ela sobreviveu. A mãe teve o parto na hora da morte. Ela sobreviveu, a família não. Né? Por que ela sobreviveu? Por que aquela família sobreviveu? Né? Se a gente começar a parar para pensar, a gente fala muito na doutrina espírita, na nossa perspectiva individual, né? A gente individualmente, minhas provas e minhas expiações. Mas as minhas provas e expiações estão de acordo com o contexto. Se a espiritualidade achar também que o mundo está evoluindo e que eu não vou contribuir, eu não encarno mais aqui. Não é isso? Está lá no Livro dos Espíritos. Nem sempre o espírito vai encarnar no planeta Terra. Nem sempre todas as nossas encarnações vão ser aqui. Vai ser de acordo com o tipo de prova e situação que eu vou passar, de acordo com a evolução do planeta. Tem irmãos nossos que foram retirados do planeta Terra e não encarnam mais aqui. Porque a gente já está começando a evoluir e eles estão o quê? Atrapalhando. E já tem outros que vão optar por encarnar aqui, estando em condição de encarnar em planetas melhores, né? Ou planetas maiores. Então, olha que interessante, né? Esse processo evolutivo, que agora travou, agora eu acho que eu vou usar o seu botãozinho. Travou mesmo. Então, o processo evolutivo parou, enquanto isso a gente conversa. Esse processo evolutivo, que parou um pouquinho, né? É um processo evolutivo, ele está com dificuldade de evoluir, né? É um processo evolutivo que vai demandar da gente entender que por mais que Jesus seja o grande governante, por mais que essa transição planetária esteja sendo conduzida com situações que são colocadas, vai depender também de quem? Da gente, né? É um equívoco pensar que a transição planetária vai ocorrer alheia aos espíritos que estão aqui presentes, né? Muitos espíritos, às vezes eu ouço falando, não, o planeta Terra já está indo para um mundo de regeneração. Daqui 50 anos a gente vai ser um mundo de regeneração. Eu olho para ele e penso, mas como assim você está botando prazo? Porque esse mundo de regeneração, ainda não. Esse mundo de regeneração é um mundo onde o bem e o mal estão quase equilibrados, onde a gente está fazendo um caminho de retorno do mal para o bem. Eu fico pensando com as coisas que a gente vivenciou esse ano já, né? Se a gente já está ainda num caminho de regeneração para 50 anos, vocês acham? Será que a gente já está preparado para isso tudo? Tem que ter muito cuidado. O processo de transformação para o mundo de regeneração vai depender de fatores que vêm de fora, mas fatores que vêm de onde? De dentro, né? Processo de transformação.
No livro Transição Planetária, o Divaldo Pereira Franco vai analisar justamente os tsunamis que nós tivemos no Oriente alguns anos atrás. Vocês lembram? Que levou quase que cidades inteiras, né? E é interessante que ao longo do livro, né, ele vai explicar por que teve tsunami justamente ali. Alguém já leu o livro? Transição Planetária? Então vocês lembram. O que ele vai falar? Transição Planetária, aquele movimento que teve ali foi na região de tsunami, porque era uma região que estava moralmente atrasada. Né? O excesso de jogos e de prostituição infantil, né, que tinha na região. Então, o que os espíritos verificaram? Que no processo evolutivo da Terra, a gente precisava fazer o quê? Progredir. E para você progredir, alguns pontos você vai, infelizmente, fazendo o quê? Expurgando e fazendo as transformações. Só que ele não deu só essa razão. Quem leu o livro sabe o que eu estou falando também. Ele falou que o tsunami era necessário para reacomodar materialmente a Terra, os espíritos que iam encarnar aqui. Porque logo no livro de Transição Planetária, a gente vai ver que vários espíritos superiores estão começando a vir encarnar aqui, para ajudar o nosso planeta a evoluir. E o nosso planeta também precisa se acomodar fisicamente a eles. Olha que interessante, são dois movimentos, né? O movimento de acomodação física, mas o movimento de acomodação também o quê? Espiritual. Naquela área onde vários espíritos estavam atrasados, ocorreu um fenômeno para ajudar no movimento da transição planetária. E por que isso é importante? Entender que naquela região aconteceu isso. Porque várias pessoas morreram ali. Será que todo mundo que morreu ali precisava morrer, gente? Pergunta difícil, hein? Vocês acham? Agora foi. Obrigado. Deixa eu ver se vai. Foi não? Não foi não. Desculpa. Todo mundo? Não. No livro Transição Planetária ele vai falar isso. Porque será que todo mundo que estava ali necessariamente eram espíritos que estavam usando para jogos ou para prostituição infantil, gente? Não. Transição planetária também não significa expurgar todo mundo que é inferior de um planeta e trazer todo mundo para ser um espírito superior. Porque se eu fizer isso, eu estou evoluindo ou só estou substituindo? O pessoal está desanimado hoje. Obrigado que falou. Estou substituindo, né, gente? E substituir significa evoluir? Você tem uma esposa problemática, você se separa dela. Agora é giro, viu? Tem que dar exemplo assim. Você se separa dela e arranja uma não problemática. Você evoluiu? Não. Teve gente com dúvida, hein? Você só teve mais paz, vocês concordam? Mas evoluir você não teve. Por quê? Porque é muito fácil lidar com algumas pessoas, vocês concordam? Todos nós temos nas nossas famílias os nossos amores, as pessoas que a gente tem uma identidade que a gente lida muito bem, não é isso? Mas essas pessoas são as pessoas que necessariamente nos ensinam, gente. Nos ensina muito mais aquele parente complicado, né? Aquela esposa difícil. Um tempo para cada outro. O importante é ter um pouquinho de cada, né? É isso que eu vou chegar lá. As pessoas difíceis ensinam a gente. Mas como o irmão lembrou muito bem, na nossa casa todos os espíritos são iguais? Não. Alguns são mais evoluídos, não é isso? Outros são menos evoluídos. Talvez a gente seja o menos evoluído, não é isso? Valeu, meu irmão. Talvez todos nós sejamos complicados em relação a isso, né? Cada um de nós é diferente porque a gente estava aqui, lembra? Porque assim como na nossa casa, no nosso planeta só tem espírito imperfeito? Não. Também tem espírito o quê? Bom. Espírito perfeito não, né, gente? Mas espírito bom e espírito imperfeito tem no nosso planeta. Por que tem espírito bom e espírito imperfeito? Por que na minha casa o meu filho é complicado e minha filha é tranquila? Ou minha esposa é de boa, mas já a minha sogra é complicada? Por que, gente? Por que essa combinação é heterogênea? Porque um ajuda o outro a evoluir. É muito interessante isso, né? A vida encarnatória é processo de evolução, é processo de transição dentro de nós mesmos, do homem velho para o homem novo, do pano velho para o pano novo. E para eu transigir, para eu mudar, para que eu possa ser capaz de me tornar uma pessoa melhor, eu vou lidar com vários tipos de pessoas na minha vida. Pessoas que vão me ensinar o amor, pessoas que vão me ensinar ao que eu não vou fazer, né? A não causar dor, né?
Pessoas que vão trazer lições muito bacanas com afeto, com carinho, com consideração. Pessoas que, infelizmente, vão usar da traição, da mentira, não é isso? E vão participar da nossa vida. Na nossa vida, a gente vai ter contato com diferentes pessoas, porque essas experiências vão fazer a gente o quê? Evoluir. Eu vou ensinar um pouco para quem está num processo evolutivo um pouco mais baixo, e quem tiver com um processo evolutivo um pouco mais alto vai fazer o quê? Vai me ensinar. Então, eu vou ter contato com vários tipos de pessoas. Algumas vêm na minha vida para eu ensinar, e outras vêm na minha vida para me ensinar. E não tem a ver com hierarquia, tá, gente? Às vezes você é o pai e teu filho que te ensina. Quantas vezes eu já vi na rua muita criança dando lição de moral para os pais? Não pode fumar não, tá errado. Aí eu balançava a cabeça, ele tá certo, né? Tem 5 anos, né? E ele já tem a noção que o pai dele de 40 anos não tem. Porque processo evolutivo é isso. Ninguém evolui sozinho, a gente evolui de forma o quê? Conjunta. Por que eu estou falando isso? A transição planetária, não pensem que é só vir espíritos superiores para a Terra. Não pense que transição planetária, e por isso que o livro do Divaldo é importante por causa disso, não é só transmigração. Também é, mas não é só transmigração. O planeta Terra não vai melhorar quando eu decidir encarnar uma grande parcela de espíritos bons. Porque, na verdade, o que eu preciso é que haja vários graus de espíritos entre si em contato para que eles possam o quê? Interagir e um ajudar na evolução do outro. O que pode, ensina, o que não pode, aprende. Esse é um processo natural. O que significa a transição planetária é a maioria. E aí eu vou perguntar para vocês, eu sei que vocês vão me responder com sinceridade. A maioria hoje de espírito encarnado na Terra é espírito bom ou espírito imperfeito? Imperfeito. Imperfeito, né? Então, quando é que vai ocorrer a transição planetária? Quando, de fato, dentro do nosso processo evolutivo, a gente tiver uma maior parcela de espíritos o quê? Bons. Mas quer dizer que é porque todos vão vir de fora, gente? Não, claro que não. Porque se todos vierem de fora, não é transição planetária, né? É invasão, é uso capião do planeta Terra. Vocês concordam? O que eu preciso é que as próprias pessoas da Terra façam o quê? Evoluam. Então, os espíritos que vão vir para cá em transmigração, eles vão vir com a finalidade de fazer o quê? Ensinar. E é isso que é bacana, que o Divaldo vai mostrar para a gente no Transição Planetária. Assim, enquanto o tsunami estava ocorrendo, alguns espíritos estavam vindo na cauda de um cometa, literalmente, né? Estavam vindo de um cometa que estava vindo de bem longe para cá, fazendo o transporte de alguns espíritos que já começaram a encarnar no planeta Terra. Para fazer o quê? Dar orientação para a gente dos próximos passos do nosso processo evolutivo. De tempos em tempo, o planeta Terra vai vivenciando esse tipo de espírito, não é isso? Já pensaram o legado? Eu estava hoje pensando na guerra da Ucrânia, né? Já pensaram no legado do Gandhi? Ele libertou um país inteiro da dominação inglesa sem levantar uma arma, com a resistência pacífica. Esse tipo de espírito, quando encarna, o que ele faz para a gente? Ensina como a gente vai ser capaz de fazer essa transição. Ele vem mostrar para a gente como o processo de evolução vai ocorrer. Então, a transição planetária vai envolver 2 movimentos. O primeiro, de transmigração, realmente, de espíritos em condição melhor. E aí eu destaco o livro Os Exilados de Capela para quem já leu. Porque o livro Os Exilados de Capela é bem interessante. Que ele mostra que alguns espíritos que vieram para a Terra estavam numa condição mais superior do que na Terra na época, mas não eram espíritos bons, necessariamente. Olha que interessante. Se você pensar nos Maia, nos Aztecas, nos Incas, né, eles não faziam sacrifícios de pessoas para adorar o Deus Sol, ou seja, não tinham nem noção de unidade divina, como nós temos, né? Acreditavam em vários deuses e sacrificavam as pessoas. Mas foi eles quem criou ou ensinou o europeu a fazer encanamento. Porque é uma coisa que ninguém nunca vai saber, mas quem já tinha um sistema de irrigação e de transporte de água avançado para a época, eram eles. Porque do planeta que eles vieram, né, ou seja, o planeta deles que evoluiu e eles não conseguiram evoluir, eles já tinham esse conhecimento. Então, eles são transmigrados para o planeta Terra e aqui eles vão aprender alguma coisa, mas também vão fazer o quê? Ensinar a outra.
Assim como no nosso processo de transição planetária, os espíritos que forem mais imperfeitos que a gente, aqueles que não conseguirem evoluir, aqueles que não seguirem o caminho, vão para outro planeta. E o que eles vão fazer nesse outro planeta? Ajudar a evoluir, porque talvez lá não tenha televisão. E ele não teve uma evolução moral boa, mas pelo menos tinha televisão aqui no planeta Terra, né? Então ele vai criar televisão, Big Brother Brasil, lá em Mercúrio. Lá num outro planeta que está em condição que é inferior, sério. Mas esse é o processo de transmigração planetária, né? Esse espírito que vai chegar no planeta, ele vai estar sempre numa condição o quê? Superior ao que o planeta está. E ele vai trazer um avanço para esse planeta. Eu chamo a atenção para isso, para a gente jamais julgar os nossos irmãos. Porque todos nós temos coisas boas, não temos? Alguns, claro, têm mais... É a parábola dos talentos de Jesus, né? Alguns têm mais coisas boas, outros têm o quê? Menos, mas todos nós, e está lá no Livro dos Espíritos, somos seres da criação que contribuem com todo. Então, até o espírito inferior que não conseguir na transição planetária ficar na Terra, ele vai para outro planeta ajudar no processo evolutivo, que é o que a gente pega lá em Exilados Capela. Mas junto a esse movimento aí, né, de espíritos que vão vir orientar, o processo de transição vai significar muito mais o quê? A nossa capacidade de evolução. De nós sairmos de espíritos imperfeitos para pelo menos a última categoria, que é espírito neutro, né? Quando a gente conseguir pelo menos ficar numa posição em que a gente não pratica mais o mal do que o bem. Porque isso é algo que está muito legal lá no Livro dos Espíritos, né? A gente tende a pensar que nós somos pessoas boas, né? Mas a pessoa boa é a pessoa que pratica o que, gente? O bem. Se a gente olhar o nosso dia, às vezes a gente passa o dia todo sem necessariamente praticar o bem a alguém. Então, como é que eu posso dizer que o bem predomina? O processo de transição planetária vai ser construído conforme a gente conseguir ao longo dos nossos dias fazer o quê? Prevalecer mais o bem na gente. E sob a orientação desses espíritos que vêm mudar o panorama da Terra, a gente construir uma mudança completa. Então a minha grande pergunta é, será que então a Terra está em transição planetária? Porque como eu coloquei lá para vocês, se você abrir o noticiário é uma tristeza que só, não é isso? Deslizamento e desabamento na Europa, guerra na Ucrânia, não é isso? Os nossos índios passando fome, não sei se vocês estão acompanhando aí, outro desabamento, tsunami. Se a gente olha para o planeta Terra com os olhos materiais, parece estar melhorando ou piorando? Piorando. Mas Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, ele fala o seguinte, queria que vocês gravassem essa frase para a vida de vocês. A noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Já perceberam isso? Quando está chegando aquele horário que está alto, lá alto da madrugada, né, o céu fica num negrume absurdo. E de repente acontece o quê? Desponta o sol, né? A nossa vida, o nosso planeta também é assim. Para a gente fazer brilhar, infelizmente, a gente ainda tem que chegar lá embaixo, né? Infelizmente, a gente ainda tem que passar por isso para as pessoas serem solidárias. Porque o legal de ver esses fenômenos, pelo menos que eu estou sendo muito otimista, é que eu fiquei vendo a questão dos nossos índios, com que eles passaram lá, mas já viram quantas pessoas passaram a ajudar? Quantas pessoas fizeram as doações, né? Eu estava vendo a questão lá do desabamento, quantos moradores naquele frio que está lá na Europa, né, estão ajudando a resgatar, e já resgataram mais de 5.000 pessoas. Né? Se a gente pensar na guerra da Ucrânia, quantas missões de paz estão indo lá para ajudar as pessoas que estão naquelas condições? E se a gente olhar para o tsunami que teve no Oriente, alguns anos atrás, depois joguem na internet para vocês verem, as pessoas conseguiram já reconstruir as casas delas. E reconstrói diferente, né? Porque no lugar do cassino, dos lugares de exploração de prostituição infantil, agora surgem outros lugares mais tranquilos. Olha como, de um lado, a gente vê os pontos negativos, né, as transformações que são feitas pela lei da destruição, que os espíritos falam para Kardec muito claro, né? Para que haja uma transformação, você tem que fazer o quê? Primeiro destruir o objeto, né? Se eu quiser pegar esse plástico e fazer outra coisa dele, primeiro eu tenho que desmontar ele, né? Jesus falou isso na parábola do pano, não é isso? Velho, né? Não se faz vestido novo com remendo de quê? De pano velho. Se você remendar um pano velho, o que faz com a costura? Não abre, né? Então a gente precisa, para transformar, deixar algumas coisas para trás. E num planeta que está em um momento de transição, o mal fica mais evidente.
Não é que as coisas estão piores, mas o Divaldo Franco trabalha isso em Transição Planetária. É que as coisas agora estão mais claras. Antigamente, vocês sabem disso, eu sou uma criança da década de 80, né? Sumiam crianças, ninguém sabia para onde ir. Vocês lembram disso? Você só tinha notícia que uma criança desapareceu. E o assunto morria, ninguém sabia de nada. Hoje, se sumiu uma criança num bairro, em 2 horas todo mundo já sabe, porque já circulou na TV, na internet, no WhatsApp, não é isso? Então, não quer dizer que as coisas ficaram piores, é que hoje a gente tem mais acesso ao quê? A informação. Hoje o mal é mais aparente. Hoje a pessoa faz um comentário racista e alguém gravou. Não é que antes não tinha, antes era até pior, né, gente? Mas hoje fica mais claro. E por que que o mal se evidencia? Porque, como diz Emmanuel, antes do sol nascer, a noite é mais escura. Como é que eu vou fazer o mundo mudar se as coisas estão escondidas? Vocês concordam? Isso é um teste de incêndio? Isso é um teste de incêndio? Não, né? Então, que bom. Então, como é que a gente vai fazer as coisas melhorarem sem conhecer? Hoje a palestra está bem animada, né? Como é que a gente vai saber que as coisas melhorarem antes de acontecer? Então, é típico, sim, de um planeta de transição planetária, a gente vivenciar momentos de mudança. Porque são nesses momentos que vai ficar definido o quê? As reais transformações. Né? É no momento de guerra que as pessoas tendem a ser o quê? Mais solidárias ou não. É no momento de fome que as pessoas tendem a dividir ou não. É no momento de desastre que as pessoas tendem a fazer o quê? Se ajudarem ou não. É nesses momentos mais drásticos que a transição planetária vai ser feita, porque não só muda os elementos físicos da Terra, mas muda os nossos elementos o quê? Humanos, né? Os nossos sentimentos, as nossas capacidades, né? A gente não está aqui para virar especialista em transição planetária, mas para pensar o seguinte: o que significa então para mim a transição planetária? E se a gente está num planeta Terra onde Jesus é o nosso governador e ele veio dar a cartilha moral, o que Jesus falaria da transição planetária? Eu separei 2 parábolas e vamos ver se vocês estão bons de evangelho, que significa a transição planetária. A primeira parábola, alguém lembra? Qual é? A parte do evangelho? Isso aí, o reino dos céus é como o quê? O pescador que faz o quê, gente? Lança a sua rede ao mar, não é isso? E quando ele lança a rede ao mar, o que o pescador faz quando ele lança a rede ao mar? Ele puxa e vem o quê? Só vem peixe? Não, também vem o quê? Vem os detritos, né? E ele separa o quê? O peixe dos detritos e lança de volta no mar, não é isso? Então, olha que interessante, nessa parábola, né, Cai Bachuta chama a atenção, Jesus está chamando a atenção para a gente do processo evolutivo, né? Os espíritos, eles fazem essa discriminação dos espíritos que estão em progresso e outros não. Como já falado, alguns espíritos que desencarnam não voltam mais para a Terra, porque a gente já está em processo evolutivo. Quem nós vamos ser? Os espíritos que vão voltar para a Terra para construir uma Terra melhor? Ou nós vamos ser esses espíritos que na hora de ser separados, somos jogados ao mar, porque não dá o de comer, porque não tem nada para produzir. Né? E a segunda parábola vocês também conhecem, né? Quem lembra qual é o nome dessa parábola? Ih, vou reprovar todo mundo no Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola da festa nupcial, lembram? Que é a história de uma festa, que quando o rei faz a festa com banquete, não é isso? A festa fica vazia. E aí, como só tem poucos convidados, o que ele fala para os serviçais dele? Para ir nas ruas chamar pessoas para participar da festa. Só que nisso que ele chama pessoas para participar da festa, veio um homem que não tinha roupa adequada. E aí o que esse rei fala? Já que ele não tem a roupa adequada, tire ele da festa. E eu pergunto para vocês, Jesus estava preocupado em ser designer de moda, gente? Não, o que com a véspera nupcial ele quis dizer? Ele quis dizer que a preparação do reino dos céus depende que a gente também esteja o quê? Preparado, porque você só vai numa festa se você estiver arrumado, não é isso? Você se prepara para ir para a festa. O brilhantismo de Jesus como orador era a capacidade dele de usar figuras simples para explicar coisas complexas, né? O reino dos céus é como nessa parábola, porque você só vai entrar lá se tiver o quê? Preparado para você poder participar. E para você estar preparado, você tem que estar com a veste nupcial, você tem que estar com a roupa adequada, você tem que estar com as virtudes que nós precisamos.
Nas duas parábolas, o que Jesus está falando é da separação das pessoas para um reino dos céus. E não necessariamente o reino dos céus, gente, é após a morte. Porque Jesus falou que quando ele voltasse aqui seria a casa de Deus, não é isso? Quando é que Jesus vai voltar? Quando a gente já estiver com a transição planetária preparada. Quando a gente já estiver preparado para ser um espírito melhor e para ter um mundo melhor. Quando a gente, de fato, cumprir a vontade de Deus, quando um dia a Terra for um planeta perfeito. Ou seja, daqui 70, 80, 90, 100 milhões de anos, né? Depois de a gente reencarnar bastante, um dia a gente vai chegar lá, né? Mas a gente vai chegar lá. É isso que a transição significa para a gente. E é por isso que eu trago o principal aviso da palestra, né? Então, como é que eu estou no momento de transição planetária? Né? Para todos nós que viemos do século XX, né? Todo mundo está aqui veio do século XX, acho que não tem ninguém do século XXI, né? Todos nós viemos de um mundo bem diferente, né? Vocês lembram disso? Estava lembrando um dia desses a gente botando bombril em cima da antena, né, gente? Vocês lembram? Você indo na locadora e tendo que rebobinar a fita, né? Se você pagava a multa, né? Bombril é do meu tempo, sim, pô, gravando fitinha no rádio, né? Como é que mudou, né, gente? Né? Que ninguém ouça a gente que está lá fora, né? Que só a gente aqui que está velho mesmo. Mas assim, se a gente parar para pensar como em 30 anos o mundo mudou, é impressionante. Se vocês falassem para mim há 30 anos atrás que um dia a gente ia fazer uma ligação de chamada que você olhar para a cara da pessoa, vocês acreditariam nisso? Ninguém acreditaria, né? Que você faria uma videoconferência, que você transmitiria uma gravação de uma palestra pela internet. O mundo está em transição muito mais rápido do que a gente. Tanto que a gente ainda é analógico, não é isso? Vamos aproveitar que não tem ninguém aqui mais jovem para falar isso. A gente ainda tem uma dificuldade absurda de mexer no celular, num aparelho, em alguma coisa. Não é tão fácil, não. Por mais que a gente ache que é tão fácil, não é tão mecânico como a gente gostaria. O mundo está evoluindo muito rápido e a gente está um pouco atrasado. E tem várias razões para isso, né? De alguma forma, a gente não é treinado para mudanças, né? Ao contrário, parece que a vida te treina para a estabilidade, né? Todo mundo quer casar, todo mundo quer ter um emprego fixo, quer ter uma casa fixa. A gente vai construindo a nossa vida em pilares estáveis, já pensaram nisso? E a gente vai tendendo a querer paralisar eles, né? A gente quer que tudo fique quietinho, calmo e parado, certinho, né? Só que a vida é estagnação ou transformação, gente? Transformação, né? Essa transição planetária que a gente está discutindo, ela é uma mudança real, física no planeta, mas também moral. As coisas estão mudando, né? Hoje em dia, uma coisa que você falava, você já não fala mais, porque você sabe que se você falar, as pessoas não vão concordar, vão criticar, né? Está tendo uma mudança moral muito rápida no mundo. E a gente está nesse processo, porque a gente está encarnado. E a espiritualidade confia que a gente está nesse progresso. Essa é a parte mais importante. Ela confia que a gente vai progredir junto. Porque o dia que a espiritualidade não achar que a gente vai progredir, o que vai acontecer com a gente? Ser expulso. A gente vai partir, a gente vai morrer. O dia que a espiritualidade falar, e o Emerson não tem mais nada para aprender, vai me desencarnar. Porque outro vai precisar encarnar, gente. Os recursos da encarnação na Terra são limitados. Está lá na série do André Luiz, nosso lar. Né? O Ministério da Reencarnação tem um planejamento. Alguém desencarna para alguém encarnar. Alguém está deixando a Terra porque já aprendeu a lição, ou não vai aprender mais, né, gente? E alguém que está chegando na Terra com a expectativa de fazer o quê? Aprender a lição. Então, cada dia que a gente está aqui na Terra, significa que Deus concedeu para a gente mais o quê? Mais uma oportunidade. Que Ele está confiando que a gente vai realmente aproveitar a oportunidade. Não é uma questão fluídica, não é uma questão física. Você pode ter um corpo perfeito, fluidicamente ótimo. Se a espiritualidade achar que, olha, você está piorando a sua encarnação, ele abrevia a sua encarnação. E você pode estar numa situação degradante de vida, né? Com um corpo físico quase em dificuldade. Se a espiritualidade achar que você precisa encarnar, ela vai ficar te mandando o fluido ali, ó, e você vai sobreviver. Não tem gente que é assim, gente? Vai, né? A pessoa vai se arrastando, mas vai, né, gente? 1 ano, 10 anos, às vezes 20 anos, você fala assim, caramba, a pessoa sobreviveu mesmo. Ela ainda tem alguma coisa para quê? Para aprender. A gente está aqui para aprender, né? Por isso que a nossa vida não é fácil. E eu sempre gosto de falar isso na palestra. A gente não tem que achar que a nossa vida vai ser fácil, porque não é que Deus quer punir a gente. Ele quer que a gente aprenda.
Então é como aluno numa escola. Eu nunca vi um aluno numa escola que vai sorrindo fazer a prova. Todo aluno na escola, quando vai fazer a prova, vai o quê? Desesperado, nervoso, ansioso, preocupado, com medo. É a gente, com o coração atribulado, não é isso? Chateado, com várias dificuldades. E por que que Deus deixa essas dificuldades acontecer para a gente? Para a gente achar a saída, né? Para a gente achar a solução, para a gente ser capaz de fazer o quê? Se transformar. Essa imagem, eu acho que ela define tudo que é o nosso processo de encarnação. É a gente ir mudando a gente, se melhorando, tornando uma pessoa melhor. E a vida vai dar ferramentas para a gente para isso. Ferramentas que não são ferramentas de facilidade. Você não vai ter uma sobra de dinheiro, você vai ter o dinheiro apertadinho para aprender a gastar, não é isso? Você não vai ter ambulância na saúde, você vai ficar com o joelho doendo, a coluna, para você aprender também a cuidar do corpo, né? A gente vai vivenciando experiências que vão forçando na gente tomar decisões melhores, nos tornar pessoas melhores. Porque o mundo também está se tornando o quê? Melhor. E quando vier o arrebatamento lá, né, quando vier aquela figura do pescador que lança a sua rede sobre o mar, que nós possamos ser aqueles que ficam na rede, não é isso? Aqueles que de fato estão no processo evolutivo na Terra. Porque não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Não quer dizer que a transição planetária é uau, a Terra vai virar um planeta de regeneração, todo mundo tem que ser perfeito. Não. A gente só tem que ser o quê? Um pouquinho melhor. Se a gente for um pouquinho melhor, já faz uma diferença do caramba, né, gente? Está lá na Revista Espírita. Kardec pergunta aos espíritos, qual é a diferença do planeta Terra para o planeta Júpiter? E os espíritos falam, aqui a gente também tem dificuldades, o problema é que aqui uns ajudam os outros. Olha que resposta difícil, né? Os outros planetas, os outros mundos espirituais são diferentes, porque existe uma vontade em fazer o bem, existe uma vontade em ajudar. Então, o que a gente não pode é ser essa pessoa que ela vai para algum lugar, gente. Coitada, né? Está achando que vai. A gente não pode ser essa pessoa que parou no tempo, que não vai mudar, porque o mundo está em transição. E como espírito, a gente tem que estar em transição. Então, a gente tem que tentar se tornar pessoas melhores. É fácil? Difícil pra caramba, né? A gente tem que vencer coisas que a gente tem em nós, que não, às vezes não é de uma encarnação. São de várias, né? Eu estava lendo o livro Grilhões Partidos, também de Valdo Pereira Franco, e chega um momento que ele fala isso, alguns problemas que a gente acha que a gente está trazendo, problema físico, mental, espiritual, de vício, às vezes você acha que é dessa encarnação, mas às vezes você já tem aquilo dali, o que é? Inúmeras encarnações. Esse processo de transformação não vai começar aqui e terminar aqui. Começou antes e vai terminar quando? Depois. O que é importante é o quê? Lembram da Dory lá do Procurando Nemo? Qual era a frase da Dory? Quem lembra? Continue a nadar. Não pode ficar parado. O que a gente precisa é aceitar que o processo de mudança é indefinido. Emmanuel, no livro Roteiro do Chico Xavier, tem uma passagem que eu gosto muito que ele fala: nós somos o que nós decidimos ser. Essa história de que, eu não consigo, eu não quero, com todo respeito, senhor presidente, quando a pessoa diz que a carne é fraca é porque o espírito é sem vergonha, né, gente? Porque quando o espírito tem vergonha na cara, ele muda. Porque nós somos o que nós decidimos, nós possuímos o que desejamos. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente não corre atrás, quando a gente realmente quer, a gente corre atrás, né? Estamos onde nós preferimos estar. As pessoas falam, mas eu estou tão infeliz que eu estou no emprego assim. Foi o emprego que você correu atrás. Ninguém bateu na tua porta e falou, vim aqui assinar a tua carteira. Foi. Ninguém bateu na tua porta e vim casar com você. Você foi casar com a pessoa. Então, se você não está feliz, quem é que criou a situação? Você. Nós estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme nós imaginamos. Eu acho essa frase final fantástica, né? A gente precisa sonhar que vai ser melhor, sonhar que a vida vai ser melhor, sonhar que a gente vai dar certo, que tudo vai dar certo. A gente precisa, o ano está começando agora, sonhar mais que a gente pode mudar. Porque a gente, para poder mudar, primeiro precisa o quê? Pensar, né? Está lá no livro do Leon Denis, né? As potências da alma, não é isso? A vontade é uma potência da alma. Para que eu tenha vontade, eu tenho que imaginar primeiro.
Então, o que eu gostaria de deixar de recado para vocês é: a Terra está mudando, a gente precisa mudar junto, mas a gente precisa querer mudar e, primeiramente, imaginar que a gente pode mudar. A gente pode mudar, gente? Pode. Depende só da gente. Às vezes um pouquinho. Como diz Emmanuel também, tem dias que a gente vai dar um passo inteiro, tem dias que a gente vai se mover 1 milímetro. O importante é só a gente se mover. Obrigado, meu irmão. Obrigado, gente. É muito prazeroso ouvir o nosso irmão Emerson, né? Ele fala, traz a sua mensagem bastante esclarecedora, né? Nos coloca a par da realidade. Tem tantas coisas que a gente sabe, mas às vezes a gente prefere até fingir que não sabe, né? Porque é dolorido, é difícil. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Então, faz de conta que eu não sei. Entendeu? É melhor, né? Não sei. Mas de vez em quando tem que ter alguém. Ele não disse que veio os espíritos mais evoluídos para nos ensinar? Então, hoje veio um aqui para nos ensinar, né? Por que não? Né? Então é sempre um motivo de muito prazer receber o nosso irmão, ouvir a sua mensagem, sempre agradável, fala fácil. E assim agradecer por atender ao nosso convite, sempre, né? E estar conosco mais uma vez, abrilhantando a nossa reunião. E assim, leve o nosso abraço a todos lá do Humildade e Amor e a todos os seus. E a Casa do Caminho está sempre à sua disposição. Tá? Prosseguindo então, nós iremos aos nossos passos. Jesus querido, Mestre amado,
companheiro de todas as horas. Quão agradável é podermos estar na tua presença. É podermos termos sido convidados para o grande banquete que tu, Jesus querido, reservastes a todos nós. Sim, tudo preparado previamente por nossos amigos espirituais. E aqui chegamos, cada qual desfrutando de acordo com a sua compreensão, com o seu entendimento. Jesus querido, quão importante é a tua presença nas nossas vidas. Tu que és o nosso governador, o nosso exemplo, o nosso guia. Sim, Jesus, todos nós somos sabedores que o nosso planeta, o teu planeta, Jesus, vivencia momentos delicados, por vezes difíceis, outras vezes temerosos. Mas como bem disse o nosso irmão Emerson, tudo se transforma. Vivemos transformações. Precisamos também nós nos transformarmos, nos melhorarmos, para nos adaptarmos à realidade que se apresenta a todos nós. E para que um dia, quem sabe, possamos merecer um planeta regenerado. Está tudo difícil, Jesus? Parece-nos que está tudo de cabeça para baixo, mas sabemos nós que tu estás no comando. Pois tu mesmo dissestes que és o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Jesus querido, continue conosco, nos fortaleça nas nossas fraquezas, fortifique a nossa fé, tantas vezes vacilante, aumente a nossa coragem, o nosso otimismo e a esperança que dias melhores virão. Quão gratos somos todos nós por todas as oportunidades que nos são concedidas. E hoje foi mais uma ao nosso aprendizado. Aprendizado trazido pelo nosso irmão Emerson, que com tanta propriedade tocou fundo aos nossos corações. Para ele, Jesus querido, e toda a sua família, rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. E assim continuaremos na nossa caminhada. Mas não podemos esquecer dos nossos irmãos mais sofredores,
daqueles que neste momento são vítimas das guerras, dos terremotos, furacões, das enchentes e de todas as catástrofes que assolam o nosso planeta. Sê com eles, Jesus, fortaleça-os, dê esperança, coragem para continuar, mesmo diante de perda de entes queridos. Para aqueles que partiram, que os amigos espirituais os envolvam e os recebam, conduzindo-os a cada um ao lugar próprio a cada um deles. Mas não os deixe, Jesus querido, esmorecer e desanimar. Que tudo seja tão passageiro, a ponto de reconstruir a vida e a caminhada o mais rápido possível. Tu, Jesus querido, como médico de almas, estenda as tuas mãos curadoras sobre todos os enfermos onde quer que estejam, nos hospitais, nos seus lares ou até mesmo jogados pelas ruas. Continue conosco, Jesus querido, na certeza de que caminharemos ao teu encontro, ao encontro da luz. Mas rogamos também ao nosso querido Ismael e toda a sua falange, que continue derramando bênçãos de luz ao nosso querido Brasil, que também precisa de luz, de paz, de harmonia, que precisamos nos conscientizar e enviar sempre as melhores vibrações, para que os momentos conturbados também sejam contornados. Mas que tu, Ismael, como anjo guardião do nosso Brasil, abençoe a terra do Cruzeiro, abençoe o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E assim agradecidos ficamos a nossa querida Mãe Maria Santíssima, que sempre nos envolve, abençoa e ilumina. Ficamos agradecidos ao nosso querido Bezerra, ao nosso orientador, ao nosso guia, para que os trabalhos da nossa casa continuem sendo inspirados e orientados por ti, Bezerra querido. Mas deixamos o agradecimento maior a Deus, nosso Pai Criador, pela preciosa oportunidade de mais este dia no nosso processo reencarnatório. Assim sendo, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Nossa alma
Obrigado, Bisa, pela harmonização. Obrigado ao coral pelo acompanhamento. E vamos lembrar sempre, não tem outro jeito, da nossa campanha do quilo, né? Não esqueçam de trazer aquele quilinho, que é importante, para compormos as cestas dos nossos assistidos. Sempre que puder, traga um quilinho. Aqueles que puderem colaborar também com um enxovalzinho de bebê, são diversas as formas, é só se informar na secretaria, consulte sempre os quadros de avisos, tá? Para que se mantenham informados, né? E vamos continuar juntos, se Deus quiser, por mais um ano. Bom, ela está informando que alguém esqueceu um relógio e um celular na sala de fluidoterapia, tá? Se alguém deu conta, depois pegue. Tá bom? E a gente continua contando com todos. Vamos na paz de Jesus.